Tenho a satisfação de receber aqui na nossa bancada o advogado especialista em direito público, Victor Leal. Satisfação, Xará, em recebê-lo aqui no Boa Tarde Bahia. Satisfação é toda minha, é um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco de um tema que as pessoas evitam falar, mas é uma realidade que a gente precisa debater. Porque tem prefeitura, tem Câmara, tem entidades públicas, que a gente costuma falar no popular, veacas, que não pagam suas contas em dia. Você é um fornecedor, você, vamos lá, forneceu o papel de ofício para impressão, você forneceu a internet, você forneceu, vamos lá, material de limpeza. E aquela entidade que deveria lhe pagar, claro, se eu vou no supermercado e compro um produto, ou se eu compro na Shopee, na Amazon, etc e tal, se eu compro, eu vou receber, tudo bonitinho, é um negócio feito, acabou. Mas tem situações em que você encomenda, recebe e não paga. Como é que fica essa situação quando se trata de entidades públicas, principalmente prefeituras e câmaras, Vitor? Olha só, a gente parte sempre de um princípio que o poder público ele não deveria jamais atrasar uma fatura. Por quê? O sistema que existe hoje, jurídico, é muito rígido, porque você tem uma lei de licitações atual, principalmente, que preza pelo planejamento da compra. Você faz um plano anual de contratações, você faz estudos técnicos preliminares, você faz um termo de referência, depois você licita. Quando você licita, você obedece à lei de orçamento, né, aos orçamentos que foram aprovados ali na Câmara, orçamento anual. Você obedece não só isso, você obedece a uma ordem cronológica de pagamentos, você tem uma série de mecanismos que fazem com que você seja compelido a pagar no momento correto. E mais ainda, você tem uma lei de responsabilidade fiscal que traz sanções se você não cumprir. Ainda assim, e aí é um alerta já, porque tem muita gente vendendo a ideia de que não existe calote no poder público. Não é verdade. É lógico que quanto maior for a organização daquela instituição pública, menor é a chance de um calote, mas o calote existe. E quando o calote existe, a empresa ela pode se encontrar em grande dificuldade. Por quê? O exemplo que você citou, a empresa fornece papel. Se ela forneceu papel, é porque aquele insumo ele foi comprado, ela teve um custo para isso. Isso é um fornecimento de um bem. Agora imagine na prestação de um serviço, por exemplo, mão de obra com dedicação exclusiva. Você contrata um fornecedor, você contrata um prestador de serviço, você paga um salário para ele. Quando você demite ele, que acaba aquele seu contrato, você tem que pagar a rescisão dele. A lei impõe isso. E ele não tem interesse em saber se o poder público te pagou ou não. Ele é seu empregado, seletista, você tem que pagar ele. Então, quando acontece, quando esse calote acontece, naturalmente, a empresa fica numa situação muito difícil. Por quê? Porque os mecanismos que ela tem para receber isso são extremamente morosos. São mecanismos que a lei prevê. Se fosse uma pessoa física, é muito mais rápido do que a pessoa jurídica no sentido da entidade pública, né? Excelente pergunta. A pessoa física, ela entraria normalmente com ação de cobrança. Se ela não pudesse protestar, aqueles meios mais rápidos, ela entraria com ação de cobrança. E se tivesse um contrato, entraria diretamente com a execução. Aquele valor seria bloqueado após o deslinde desse processo. Não é tão rápido, mas seria mais rápido. Por quê? Com o poder público, quando a execução acontece, o juiz não intima ele para pagar. Intima ele para se manifestar sobre aquela dívida e para embargar, se for o caso. Então, você tem um processo que ele é lento e que ele, ao final de tudo, depois que transita em julgado esse processo, ou seja, que não tem mais possibilidade de recurso, você vai para precatório. Precatório é uma requisição de pagamento. Então, eu prestei o serviço hoje, passei 5 anos com aquele processo de execução. Quando esse precatório sai, o juiz diz o seguinte: olha, presidente do tribunal, tem aqui um ofício requisitório para que no próximo ano, até o final do exercício do próximo ano, isso se você protocolar até dia 2 de abril do ano atual, até o final do próximo ano, esse precatório tem que ser pago. Já é um sistema que ele não privilegia o empresário, o prestador de serviço, enfim, mas é constitucional e legal. Então, é um risco que está ali calculado, você pode calcular esse risco. O problema, Vitor, é quando não se respeita mais nem o pagamento do precatório. E isso é algo muito preocupante. Eu, particularmente, tenho me movimentado bastante nesse sentido, inclusive já tenho pré-agendado uma reunião com a OAB para que a gente faça um movimento institucional, porque existem casos aqui pontuais em que os prefeitos estão começando a perceber uma brecha que o CNJ está abrindo, né, o Conselho Nacional de Justiça, e
postergando ainda mais o pagamento. Eu tenho um exemplo claro aqui na Bahia, de um município que teve a contratação de uma empresa, a empresa prestou um serviço de engenharia, de drenagem e de pavimentação. Um serviço importante que tem a ver com saneamento básico ali da cidade. Prestou o serviço acabou em 2016. Emitiu a nota não foi paga. Então, ele esperou um ano tentando negociar ali com o município não pagou, ele entrou com a execução. A execução, se for numa comarca que não tem juiz, que aqui na Bahia isso está muito comum, infelizmente, esse processo demora mais ainda. Então, 7 anos depois saiu esse precatório. Quer dizer, o cara teve que aguentar ali 7 anos. 7 anos. Era uma dívida de 380 mil, mais ou menos. Quer dizer, uma dívida importante para uma empresa de pequeno porte. Mas ele conseguiu superar isso daí e foi. Chegou o precatório em 2023. O município tinha até final de 2024 para pagar esse precatório. O município não se manifestou, não impugnou os cálculos. E aí esse precatório foi a termo e em dezembro de 2024 o município não pagou. E aí, é lógico que isso é um descumprimento. Saiu em 2023, foi cumprido aquele requisito de você, em 23 ainda, fazer o pedido para entrar na execução fiscal de 24, passou 24 e mesmo assim a prefeitura não pagou. Depois de 7 anos ainda tramitando na justiça. Não pagou, ou seja, teve mais um ano aí para frente, 1 ano e 9 meses, porque isso foi em março de 23, ela tinha até dezembro de 24. E não fez. E aí, depois que acontece isso, você só tem um remédio, que é um incidente de sequestro, que é um processo administrativo que o tribunal move contra aquele município. Se fosse um particular... É possível fazer isso? É possível. Tipo, bloquear a conta do município para que aquele dinheiro seja pago no processo? Perfeitamente. É aquela situação do particular que entra com processo e bloqueia ali no Bacenjude. É a mesma coisa. Só que é um processo que tem mais formalidades. Justamente por quê? Porque o município... Ele tem que atender a interesses coletivos, né? Ele tem serviços essenciais a cumprir. Mas quando você tem a previsibilidade daquela dívida, você pode, inclusive, se você requisitar até o último mês do pagamento, um parcelamento e depositar 15% daquele valor, desde que os outros precatórios que existam tenham esse montante máximo de 15%, você pode pedir um parcelamento e ter essa possibilidade. Nesse caso que eu estou te falando aqui, o município nem isso fez. O município esperou a verba ser bloqueada. E aí, quando a verba foi bloqueada, pela primeira vez em 8 anos, o município se manifestou no processo, pedindo ao Tribunal de Justiça, né, a presidente do tribunal, que reformasse essa decisão, porque o município era pobre, 90% dos municípios da Bahia não, do Norte e Nordeste são pobres. Então, por isso que o precatório existe, para proteger o município. Mas quando você não cumpre nem com um ordenamento constitucional, isso se torna preocupante. Aí o município faz o quê? Vai ao CNJ. O CNJ não tem a função constitucional de servir como mais uma instância recursal. A gente já tem muita instância recursal no Brasil. Sim. Mas aí, quando você vai para o CNJ e o CNJ abre uma exceção, é perigosíssimo isso. Aí vem uma avalanche, né? Por quê? Porque os outros 416 municípios, percebendo isso, vão utilizar desse instrumento para poder postergar suas dívidas. Mas, Celindo, o prefeito quer fazer uma praça. Aí contrata a empresa, faz a praça, faz tudo. Chega na hora, não. Exatamente. Aí eu não tenho dinheiro para lhe pagar, não. E aí vai ficar nisso e acabou. E aí, como é que fica o outro lado da história? Isso. A parte econômica, que dependeu recursos financeiros para a prestação de serviço e também para a compra do bem material. Porque assim, e você tocou no assunto correto, a gente está conversando com um advogado especialista em direito público aqui, o Victor Leal, a gente sempre busca trazer advogados, especialistas em diversas áreas mais burocráticas, porque, por exemplo, a gente já falou muito aqui sobre licitação, o que é licitação, que sempre é a busca da melhor técnica ou então do melhor preço para que se adeque, mas quando a licitação é feita é porque tem previsão orçamentária para pagar o que vai ser comprado ou o serviço feito. A gente já falou de precatório, que é justamente depois que passa na justiça, que corre na justiça. Eu ouvi muito falar agora, precatório dos professores, questão que sobras do Fundef, etc e tal. Mas essa questão do calote tem me impressionado. E quando há uma boa fé, é o que eu brinco assim, a pessoa pode estar devendo R$1 milhão. Mas se ela chegar para outra pessoa e falar assim, olha, eu não tenho como lhe pagar 500 mil de vez, eu não tenho como lhe pagar 150 mil de vez, eu vou fazer o seguinte, toda semana eu vou lhe dar R$10. R$10 até completar 1 milhão. Suposição. Mostra a boa fé de que a pessoa quer honrar com aquela dívida. E pelo que você está falando aí, a prefeitura nem isso quis realmente dar um calote mesmo na empresa. O que você está falando é o que, nos autos desse processo, eu já coloquei lá para o CNJ. Veja bem, se você tem um débito,
você procura o credor, já que você quer pagar. Procura o credor, negocie. Com certeza, o credor, numa situação em que ele tinha um contrato administrativo com o poder público, ele vai tentar negociar com você. Lógico que vai. Mas quando você não procura o credor e, ao invés disso, você procura um subterfúgio, porque se fosse um recurso previsto... Para fugir da dúvida, para fugir da dúvida. Você não quer pagar. E não importa, Vitor, se a dívida foi contraída por um prefeito de uma gestão anterior, isso não importa. É o município. O município, ele não pessoaliza, né, o poder público, o Estado. É tipo assim, não morre um CNPJ quando sai um prefeito. O CNPJ é o meio, né? Exato, tá perfeito eu vou até adotar essa frase. Não morre o CNPJ. Não morre o CNPJ, é o seguinte, o município é uma pessoa jurídica territorial, constitucionalmente prevista. Então, eu não posso confundir a pessoa do gestor com a pessoa do município, porque senão você só vai pagar o débito que você contrai, e geralmente isso acontece depois que você sai. Agora a gente está falando de prefeitura, e quando o devedor é o Estado? É pior? Olha, o Estado hoje, ele tem hoje, eu posso falar isso aqui de alguns anos para trás, de mais de uma década e meia para trás, o Estado organizou a questão dos precatórios. Sim. O núcleo de precatórios, que é o mesmo, né, que é do TJ, sim, o Estado ele já tem uma política que a Procuradoria instituiu, que ele chama para negociar. O Estado chama o credor para negociar. A lei estabelece que o Estado pode pedir um deságio de até 40% ou parcelar. Então, se for de interesse do credor, para não esperar, porque tem uma ordem cronológica, né? Então, assim, você pode estar ali para receber, mas você não recebe logo, não é porque o Estado não quer, porque você tem que pagar quem está na frente. Então, às vezes, você consegue um bom negócio, abrindo mão de uma parte, principalmente para quem já tem uma idade maior e quer utilizar aquele dinheiro, né? Trabalhou sim, a vida inteira. O Estado tem essa política já de trabalhar e negociar precatórios. Então, você não tem hoje um grande problema. Você tem um problema só da quantidade, mas não do mecanismo. É porque o seu Estado, a demanda também é muito maior, gigantesca, comparada a um município, por exemplo, de pequeno porte. Vitor, eu queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui na Rádio Band News FM, dizer que, claro, tiver outros temas voltados ao assunto, claro, a gente convida para bater esse papo aqui, a gente falar um pouco sobre esses assuntos mais burocráticos, que é para o cidadão ter noção, para o empresário ter noção também que tem prefeitura veaca, fica devendo aí e não quer pagar não. Isso é verdade, obrigado. Muita oportunidade, viu, de estar aqui, é um prazer, eu acompanho vocês aqui, então é muito bom estar aqui hoje. E fica a dica para o empresário, pode participar de licitação, pode contratar, o calote ainda é exceção, mas tem que ficar de olho aberto e pesquisar primeiro aonde é que você vai participar da licitação. Algum Instagram com mais dicas sobre esse assunto? Tem @avictorleal. @avictorleal, né? Eu diariamente ali estou postando alguma coisa a respeito desse tema. Pronto, obrigado, Vitor.